Para falar sobre mentoria, eu vou lembrar para você aqui um clássico que eu gosto muito, que é de um garotinho que ele viu o próprio pai, Mufasa, né? O pai dele se chamava Mufasa, morrer numa estourada de gnus. Aquela estourada de gnus lá, o pai, no meio daquilo ali tudo, acaba morrendo. E o filho, bebezinho, vê o pai morrendo. Então você sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Simba. Simba, ele passou por toda essa situação e de repente o tio dele faz ele, Simba, acreditar que ele é o culpado da morte do pai. E aí ele sai isolado, né? Sem rumo, como se fosse um barco à deriva. E aí no meio do caminho ele encontra dois camaradas, um porco e um suricato, que é Timão e Pumba. E aí o que acontece com esses dois? Eles param, conversam, né, o Timão e o Pumba, e chegam a uma conclusão, entram num acordo. Não vamos dizer para ele que ele é um leão, porque se a gente disser que ele é um leão, ele vai devorar a gente. Como lógico, está aí na natureza do leão devorar porcos e suricatos, inclusive. Não é verdade? E aí por que eu estou falando isso para você? Porque é aí que entra a mentoria. A mentoria entra exatamente aí, e você vai entender agora. Durante toda uma vida, esse leão, o Simba, ele foi criado pelo porco e pelo suricato. Ele ficou um leão gigante, se alimentando de larvas, comendo larvas, como se fosse um porco, como se fosse um suricato ali, como se fosse um bicho qualquer, sendo que ele era filho, herdeiro do rei da selva. Até que chega um macaquinho, parece até um pastor, mas eu prefiro dizer que ele era um coach. Ele funcionou como mentor, como um coach. Aquele mesmo macaquinho que levantou Simba para cima e apresentou para Deus, apresentou para o céu, apresentou para o Criador, Simba. Aquele mesmo macaquinho encontra Simba, olha para Simba e fala assim: ué, o que você está fazendo aqui nessa vida? Existe um reino lá te esperando. E dá um coach para ele, dá uma mentoria para ele ali. Porque até então ele está vivendo uma vida de forma inconsciente, sem entender direito qual é a verdadeira identidade dele. E aí esse macaquinho, com um papel nobre de mentor, dá a direção para ele. E ele fala: não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Esse negócio aí não tem nada a ver comigo. Esse reino não tem nada a ver comigo. Isso aí já passou. Quando o macaquinho pega o cajado dele, dá na cabeça de Simba e Simba ruge. Uau! Ele ruge, porque a natureza do leão que teve aquela reação, né, contra aquela violência. Mas aí a conversa dos dois acaba ali, o coaching acaba ali, a mentoria acaba ali e Simba sai, né, desolado ali, olhando para um lado, para o outro, até que ele vê uma lagoinha. Quando ele vê uma lagoinha, lembra o que aconteceu? Ele olha na lagoinha e aí ele vê a imagem. Qual a imagem que Simba vê? A imagem do pai. Ele presta atenção naquele gigante, naquele leão, naquele rei das selvas. E aí passam 1000 coisas ali pela cabeça dele, até que ele resolve sair daquela vida e encarar a realidade, a própria identidade dele. Onde ele volta lá para o reino dele, com os amigos, aí ali está infestado, né, de chacais, de lobos e de todo tipo de bichos que tomou conta daquele lugar. E aí ele vai e acaba reconquistando o reino dele. E por que eu estou falando isso para você? Porque essa é a mentoria. A mentoria, ela tem a capacidade de mostrar para você o ponto cego, algo que você não está enxergando, por mais que você seja o rei da selva, e você é, porque a própria Bíblia fala que você e eu, nós somos feitos para reinar sobre todos os seres da terra. Só que a gente não sabe fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes, uma mentoria assertiva. Por isso eu passo aqui para dizer para você, se não for comigo, que seja com qualquer uma outra pessoa que tenha capacidade de mostrar para você o caminho que você deve andar, de clarear, né, os seus caminhos e falar: olha, é aqui o lugar.
Se uma pessoa, ela trabalha como CLT, carteira assinada, com a capacidade que ela tem, sendo bem mentoreada, essa pessoa se tornaria empreendedora, até mesmo empresária ou empresário e de muito sucesso. Porque o mentor, porque o coach, ele começa a informar, começa a falar, olha, o caminho é aqui, sabe, as ferramentas são essas, os recursos são esses, e você começa a enxergar aquele caminho. Se você realmente quer uma mudança de vida, procure um mentor, procure um coach, procure uma pessoa que já tenha passado pelo processo, que já tenha tido sucesso. Para quê? Para ela ajudar você a trilhar esse caminho. Nem onde é que eu encontro? Encontros de network. Mas encontros de network de empresários de sucesso, de pessoas de sucesso. Sabe? Em festas, eventos, onde tem pessoas que já passaram pelo processo. Ali você encontra mentores, você encontra coaches, ali você encontra professores, pessoas que podem te ajudar a conhecer a sua identidade, sabe? E conhecer um caminho em que vai te levar para a riqueza ou para a prosperidade. Respira. Gostou desse tema? O eixo do tema é: encontre uma pessoa capacitada, encontre um mentor para ela te ajudar, sabe, a encontrar a sua própria identidade, ter uma conexão com você mesmo e a partir daí você realizar os seus sonhos e sair dessa opressão, sair dessa prisão, muitas vezes de estar fazendo algo que você nem gostaria de estar fazendo, mas que você é obrigado porque você não conhece outro caminho. E aí eu termino com essa história dizendo para você que as companhias, né, elas determinam o lugar, os lugares que você anda e as pessoas com quem você anda determinam a pessoa que você vai ser. Você está andando o quê? Com galinhas? Com patos? Ou está andando com águias? Galinhas dá aquele voo de galinha e para. Sabe aquele projeto que você começa e não termina? Aquele projeto que você começa e não termina? É como se fosse voo de galinha. E aí você dá aquele voo e para, dá aquele voo e para. Sabe o que é o pato? O pato é o seguinte, ele não nada direito, ele não corre direito, ele não voa direito, ele não faz nada direito. É o pato. Sabe, agora a águia não. A águia, ela vai até o céu, até últimas instâncias, e ela consegue enxergar tudo de uma forma muito clara, de uma forma muito nítida, porque a visão dela é uma visão incrível. E além disso, a atitude, a ação da águia é a atitude e a ação de uma pessoa que dá certo na vida. Por isso que ninguém gosta de ser chamado de empreendedor pato, por exemplo, ou empreendedor galinha, e sim empreendedor ou empresário, ou homem, ou mulher águia. Sucesso para você. A gente se vê. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no meu canal para que eu dê mais dicas para você. E se você quer mais dicas sobre mentoria, me procura lá no Instagram, Ney Aranha, Ney com Y, me procura lá no direct, que eu vou atender você pessoalmente. Aproveita, porque ainda dá tempo de você estar tete a tete comigo. Eu estou atendendo poucas pessoas por enquanto. Forte abraço, a gente se vê.